Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu querido aluno. Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de redação. Ao longo dessa aula, eu vou analisar uma redação que ganhou nota 1000 no Enem 2019, que o tema aí foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ao longo dessa aula, eu vou mostrar para você um panorama geral do que é necessário possuir em cada parágrafo da redação do Enem para você garantir a sua nota 1000. Ao longo dessa aula, eu vou também mostrar para você que a redação que ganha nota 1000 no Enem, ela não é perfeita. Eu vou desmistificar a redação e passar para você a estrutura geral ao longo dessa aula, certo? Vai servir também para acalmar o seu coração em relação ao que você necessita ter na sua redação. Não vai ser uma redação que utiliza palavras complexas ou bonitas que vai fazer você garantir a nota 1000 no Enem. Eu vou mostrar isso ao longo dessa aula. Não vai ser um conectivo bonito que vai fazer você ganhar a nota 1000, que vai fazer você impressionar o seu corretor de redação. Aliás, nem necessita disso. Outro sim, destarte, são palavras bonitas? Sim, mas você não precisa utilizá-las para garantir a nota 1000 na redação. Pode usar sim, mas se você souber. Mas não perca tempo tentando achar essas palavras para utilizar na sua redação. O corretor da redação, ele está lá para poder corrigir a sua redação. Você não necessita impressionar ele para ganhar uma nota boa. E essa redação em específico, que eu vou mostrar para vocês, ela apresenta erros de gramática. Ela não tem repertório na sua introdução. Ela também usa informação do texto de apoio, tem apenas um repertório ao longo do seu texto e também tem erros associados aí a problemas estruturais da redação. Isso tudo vai desmistificar a visão que você possui sobre a redação do Enem, mostrando aí ao longo do texto o que você necessita possuir em cada parágrafo. Então, vamos lá na explicação. Essa primeira redação que eu vou apresentar aqui para vocês, ela está na cartilha de redação nota 1000 do Lucas Felp e ela pertence a Estela Lopes. Eu escolhi essa redação, né, como apresentado anteriormente, porque ela é muito simples. E eu vou mostrar para vocês que a redação que ganha nota 1000, ela não é perfeita e também não precisa ser complexa para garantir nota 1000. Ela precisa simplesmente seguir as regras. Você não precisa ter uma redação difícil, certo? Para impressionar o seu corretor e também para ganhar a nota 1000, para garantir essa nota. E eu vou apresentar isso nessa redação. Essa redação ela é tão simples que na sua folha definitiva ela comete alguns erros que são apresentados a você que não podem ser cometidos. Tem informações da internet e professores que dizem que você não pode cometer esses erros que tem nessa redação, porque no sistema de correção vai perder ponto. E na verdade, não perde. O ideal é você não cometer esses erros que essa pessoa cometeu. Mas se cometer, não te preocupas com isso. Se você passou a sua redação a limpo no dia do Enem, cometeu esses erros que eu vou apresentar aqui, não se preocupa, não perde a sua concentração por causa disso, porque essa redação cometeu erro e ganhou nota 1000. A redação que ganha nota 1000 do Enem, ela não é perfeita. O ideal, se você errar uma palavra no Enem, por exemplo, é fazer como ela fez aqui na linha 8. Ela começou a escrever aí mercantilização, ela errou, colocou entre parênteses e riscou a palavra errada e imediatamente escreveu na frente. Isso é o ideal quando você cometer algum erro na redação do Enem. Só que olha aqui na linha 12 e na linha 13. Ela começa a escrever a palavra, ela erra e escreve em cima da palavra que ela errou. Provavelmente ela já tinha escrito o texto, já estava mais adiante. Ela errou só essa palavra, parece que é um A, se não me engano. Ela riscou e escreveu por cima. O ideal é você não fazer isso, mas ela fez e não teve nenhum problema. Assim como na linha 13, ela não havia escrito centros das, provavelmente ela já tinha escrito, ela releu essa redação, né? Viu que estava faltando e escreveu por cima e não teve nenhum problema com isso. Aqui no seu terceiro parágrafo também, ela comete alguns erros, tá? Ela coloca entre parênteses e risca.
comprovando aí que estava errado, né? Imediatamente escreve na frente a palavra errada e queria chamar a atenção para sua conclusão. Ela erra a metade da sua linha e passa um risco simples por cima. Isso aqui é o ideal de você fazer. Mesmo tendo errado aí muita coisa na sua conclusão, ela passa um risco e não tem nenhum problema por conta disso. Na linha 30 também, você pode observar que ela começa a fugir da linha. Ela começa a escrever mais alto aí do que a linha abaixo. E também ela coloca uma palavra por cima do que ela escreveu e não teve nenhum problema com isso. O que eu quero apresentar para você com esses erros na folha definitiva é o seguinte. O sistema de correção do Enem, ele já está previsto que o aluno vai errar. A redação que ganha nota 1000, ela não é perfeita. No próprio manual de correção da redação do Enem já está falando o seguinte. O aluno que fizer a redação do Enem, ele pode cometer no máximo 3 erros. 1 de estrutura sintática e 2 de gramática. O corretor, assim como você, são seres humanos, o que significa que cometem erros. Então, o sistema de correção permite, no máximo, esses 3 erros para você ganhar 200 pontos aí na competência 1, que está associada aí à gramática. Aí, o que acontece aí na mídia digital? O que é estigmatizado e estilizado em relação à redação? Que a redação que ganha nota 1000 ela é perfeita. E não é o que acontece. Aí sai de noticiário. Redação comete erros de gramática e ganha nota 1000. E daí, no sistema de correção da prova é permitido, não é perfeita a redação. Tá aqui, ó, sistema de competência 1. Como que o corretor vai corrigir a sua redação? Eu vou aprofundar essa questão de correção aí quando eu falar das competências, mas só introduzindo aí a questão do assunto. Tem níveis de relação aí à competência 1, nível 0, nível 1, 2, 3, vai até o 5, certo? O nível 5 diz o seguinte, você tem que ter uma estrutura sintática excelente, no máximo 1 falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Já é permitido você ter essa questão de erros no Enem. O ideal, né, ao longo desse curso, eu vou passar aí os mecanismos que você tem para você não cometer esses erros. Mas se você cometer, não precisa ficar preocupado com isso. O sistema de correção permite você cometer esses 3 erros. E esses 3 erros estão associados aí à presença de desvios, né, relacionados aí a convenções de escrita, a gramática, a escolha de registro e escolha vocabular. Mais uma vez, não te preocupa em cometer erro na folha definitiva. Se você errou na sua folha definitiva, passa um traço simples e pode colocar entre parênteses e escreve a palavra certa imediatamente à frente da palavra que você errou. Se você já tiver escrito a sua redação e ver que você cometeu erros, você pode escrever a palavra errada por cima da que você errou. E não tem nenhum problema com isso, porque essa redação tirou nota 1000 e não tem nenhum problema com isso. Eu vou passar aqui agora para o Word essa redação para ficar mais fácil de explicar o panorama geral que você possui para ganhar nota 1000 na redação. Quando eu me deparo com o tema da redação, uma das primeiras coisas que eu faço é transformar o tema em uma pergunta. Porque assim você vai ter que ter em mente uma coisa, você vai ter que responder essa pergunta que você fez em relação ao tema. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu faço uma pergunta em cima desse tema. O que é necessário para democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Eu simplesmente faço esse raciocínio, porque eu sei que eu vou ter que utilizar essas exatas palavras ao longo do meu texto. Eu não vou fazer uma redação só sobre acesso ao cinema no Brasil, porque não é isso que o tema está pedindo. Se eu fazer uma redação só sobre o acesso ao cinema no Brasil, vai estar errado, eu vou perder ponto, eu não vou englobar todas as palavras do tema. Quando você for fazer uma redação, utilize todas as palavras que tem em cima do tema da redação, porque assim você não corre o risco de fugir da temática da redação, fugir do que a redação está te pedindo. Então é por isso que eu faço uma pergunta. O que é necessário para democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Porque assim eu vou responder. Se eu fizesse, por exemplo, uma pergunta: o que é o acesso ao cinema no Brasil? Tá certo? Não, não tá certo, porque eu estou englobando apenas uma parte do tema
E não estou pegando como referência o tema em sua totalidade. Por isso, utilize todas as palavras do tema na sua redação. E mesmo que o tema não seja uma coisa positiva ou seja algo negativo, você consegue utilizar isso. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. É uma coisa positiva? Sim. Então o que você vai fazer? Você vai fazer das causas ou de problemas que você tem para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Quais são as dificuldades para você ter essa democratização? E assim você vai fazer com outros temas também, né? Exemplo aí de 2018. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que acontece para você ter a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? É isso que você vai fazer. É isso que você vai responder. Você não vai fazer uma redação sobre internet, porque o tema não está falando só sobre internet. Faz uma redação sobre internet e você vai fugir da temática. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Memorize esse tema, certo? Memorize as palavras desse tema mentalmente antes de você ir para o texto de apoio. Você pode até fazer um raciocínio em cima desse tema, do que ele se trata. Do que está associado a essa democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se coloque no lugar da pessoa, se coloque no lugar do tema da redação. Por exemplo, uma pessoa aí que não tem dinheiro, ela vai conseguir ter acesso ao cinema no Brasil? Isso configura uma forma de democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então é uma causa do problema. É uma causa das pessoas não terem acesso ao cinema, é a falta de recursos financeiros. Ou então, por que a pessoa não consegue ir ao cinema? Porque na localidade que ela mora não tem acesso, certo? Então isso é uma causa que inibe a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então é esse raciocínio que eu faço antes mesmo da primeira linha ir para o texto, antes mesmo de eu ler o texto de apoio. Mas se você não tiver nenhuma ideia, não precisa ficar preocupado. Você vai ler o texto de apoio e vai extrair as ideias do texto de apoio. Você pode fazer isso, você pode pegar o que está no seu texto de apoio. Afinal, essa é a função. Você não pode plagiar o que está no texto de apoio, mas você pode pegar informação e inclusive dados estatísticos para colocar na sua redação. E essa redação aqui faz isso e eu vou mostrar para você. Beleza, quando você foi no texto de apoio, você selecionou aí as questões de causa e também de impactos, né, que esse problema faz, causa e consequência, você vai começar a fazer o parágrafo da sua introdução. Mas como esse parágrafo tem que ter feito? A primeira coisa que você tem que ter em mente é a função da introdução é apresentar o tema. O que você vai ter na sua introdução? Você vai ter que ter um fato, certo? Você vai ter que ter a contextualização. Vai ter que ter o seu posicionamento e a demanda. Essa demanda seria causas ou consequências em relação ao tema. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Imagina que o tema da redação é a caneta. Simplesmente isso. O tema é a caneta. O que você faria? Muita gente ia olhar para esse tema e ia fazer uma redação expositiva. Mas se você fazer uma redação expositiva, não colocar opinião e posicionamento de acordo com o tema, você vai perder muito ponto. Porque o tema da redação do Enem sempre vai configurar um problema social, certo? E você tem que fazer uma redação dissertativa e argumentativa. Tem que ter opinião, tem que ter posicionamento. Se não fizer isso, não colocar posicionamento nem opinião, a sua redação fica expositiva e você vai perder muito ponto por causa disso, porque não é a temática da redação do Enem. Então, o tema é a caneta. O que você faria? Tem muita gente que ia pegar esse tema, certo? Pegar essa caneta, olhar e fazer o seguinte. Essa caneta é azul, essa caneta é de acrílico, essa caneta é da marca Bic, eu gosto de escrever com essa caneta, tem 4 meses que eu comprei essa caneta. Eu te pergunto, cadê o posicionamento da pessoa? Cadê a temática central do tema da redação? Cadê o problema social que o tema está configurando? O tema a caneta. Mesmo não configurando um problema social, o tema sempre vai ser um problema social. E você vai configurar essa problemática para desenvolver no seu texto, para colocar a sua tese, que é posicionamento, né, e a contextualização. Eu ia olhar para esse tema, a caneta, e dizer o seguinte: a caneta foi um objeto criado pelo ser humano para poder representar suas ideias e emoções através da escrita. No entanto, no Brasil, observa-se
que essa caneta ela representa um retrocesso da humanidade. Isso é devido principalmente ao acúmulo de lixo e não reutilização dos materiais recicláveis dessa caneta. Olha a diferença da segunda introdução que eu fiz com o tema caneta para a primeira introdução. A primeira introdução não tem posicionamento, é uma redação expositiva. É isso que uns 80% da população vai e faz no Enem. Não apresenta o tema, não coloca opinião. É por isso que a redação é tão temida, porque ela não é compreendida. A maioria das pessoas, infelizmente pelo ensino médio no Brasil ser um pouco precário, não sabe o que é uma redação dissertativa argumentativa. Vai lá e expõe opinião e não faz argumentação. Agora, a segunda introdução que eu fiz em relação ao tema a caneta, eu já coloquei posicionamento, que é a tese, eu já fiz contextualização e eu falei das causas do problema, certo? Que eu vou desenvolver ao longo do meu texto. E eu apresentei um problema, certo? O problema que você apresentou na sua introdução, você vai desenvolver ele nos 2 parágrafos de desenvolvimento e vai resolver esse problema na sua conclusão. E eu vou apresentar isso para você agora. Vamos lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A primeira frase que a pessoa já colocou na sua introdução vai contextualizar o tema. Ela apresenta um fato que vai associar diretamente com o tema. E mais de 80% por aí da população que faz o Enem não fala nada com nada. Não começa nem do jeito que essa pessoa começou. Ela fica preocupada com ter citação na introdução. Não é obrigatório, tá? Vou comentar disso aí depois do curso, mais adiante, né? Ela fica preocupada aí com ideias, com argumentos, e não faz o básico, não faz o simples igual essa pessoa fez e garantiu nota 1000 de forma fácil e rápida, que eu vou apresentar para você. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha difícil fazer uma frase dessa? Seja sincero. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. É difícil você pensar isso? Com a mão no coração? Pode até ser que você tenha um pouco de dificuldade de pensar, de ter esse raciocínio em relação ao Enem. Mas essa frase, ela não é complexa, sabe? Ela não utiliza palavras complexas para fazer essa contextualização. Ela simplesmente apresenta um fato que está nas ideias do texto motivador. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lembra que eu falei para você fazer uma pergunta em relação a esse tema, certo? Por que o acesso ao cinema não é democratizado? O que tem que ocorrer para ter a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Certo? Aqui ela já começa. Não é amplamente discutida e é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Aqui ela apresenta um fato, fazendo a contextualização. Isso não é uma citação, ela não faz uma retomada histórica para colocar essa questão do acesso ao cinema no Brasil. Ela já começa de forma direta. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Esse tipo de introdução pode ser feita para qualquer tema de redação que cair no Enem. Exemplo aí de 2022, o último Enem aí que eu fiz o tema da redação. Qual foi o tema? Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil, certo? A questão dos desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Deu certo. 2021 foi invisibilidade e registro civil, o acesso à cidadania no Brasil. A questão da invisibilidade e registro civil como uma forma de garantia do acesso à cidadania no Brasil, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. 2020. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. A questão dos estigmas associados às doenças mentais, apesar de não ser amplamente discutidos, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Vocês percebem que essa frase ela pode ser utilizada para qualquer tema de redação? É uma frase simples que você pode fazer essa contextualização? Ela fez isso e ganhou nota 1000, gente. O texto do Enem é um texto de ensino médio. O professor que me deu aula de redação,
é o Felipe Pereira, tá? Ele tem um canal no YouTube também e aconselho vocês a ver a página dele. Ele também fala de linguagens, tá? Professor excelente que eu recomendo. Uma frase que ele fala é a seguinte: a sua redação vai ser lida em, no máximo, 60 segundos por um professor que já está cansado de ler textos terríveis. A grande realidade do Brasil é que 80% da população que faz o Enem tira de 0 até 800 e poucos pontos no máximo. Eu estou falando de redações que, infelizmente, não falam nada com nada. Não apresentam tema, não apresenta posicionamento, não faz contextualização, não tem tese, não tem demanda, não tem causa, não tem problema, não tem nada. São redações vagas que tiram 0. Eu estou falando de ensino médio. Você não precisa ter uma redação complexa para ganhar nota boa. E essa redação está aqui para provar isso e para poder desmistificar o Enem, para poder acalmar o seu coração em relação à redação do Enem. Por isso que eu coloquei essa redação aqui, porque ela é muito simples, certo? Seguindo, após a contextualização, que é um panorama geral aí que você faz sobre a introdução e um modelo, um padrãozinho que tem que ter em toda a introdução da redação, a pessoa ela vai colocar uma frase. Essa frase diz o seguinte: a gravidade do quadro, que quadro que é esse? Problema muito expressivo no Brasil atualmente, né? Ou seja, apesar de não ser amplamente discutida. Esse é o quadro. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequenta tal ambiente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que um ser humano que vai fazer o Enem tem a capacidade de decorar esse dado, um dado estatístico, em diversos temas da redação? É um tema que pode cair o tema mais aleatório possível e ser capaz de usar esse dado? Sabe o que ela fez? Ela não decorou esse dado, ela pegou esse dado do texto motivador. Ah, mas eu escutei falar por aí que não pode pegar ideia, não pode pegar argumento, dados do texto motivador. Mentira, tá? Não existe isso. O texto motivador tá lá para você olhar e se basear. Pode pegar as ideias do texto motivador, certo? Pode ser ideia simples que vai configurar a sua redação. Para a sua redação ganhar nota 1000, você tem que seguir as regras. É isso que você tem que fazer. Não precisa colocar citação complexa e impressionar corretor de redação, nem ter ideia complexa. Faz uma redação simples, faz o básico para você garantir mais de 900. É isso que tem que ser feito. Eu vou mostrar o que ela fez para poder adequar essa parte do texto motivador na sua redação. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, tá? Ela pegou esse dado do texto motivador para ajudar na argumentação, mas isso aqui você não precisa fazer. Ela pegou para ajudar na sua argumentação porque ela achou pertinente trazer isso. Mas essa parte aqui simplesmente podia ser retirada. Não precisava nessa parte. Ela podia ter deixado só isso aqui, ó. E ela ia fazer uma introdução com simples, se não me engano, 4 linhas, porque a letra dela é grande. E se você escrever com a letra pequena, ia dar 3 linhas, ia ter trabalho para encher. Então, assim, quantidade de linhas em relação a parágrafo não tem tanto problema. Obviamente, você não vai fazer um parágrafo de 2 linhas e outro com 20, certo? Aí já perde ponto em várias outras competências, mas aqui não teve problema configurar dessa forma. Quando você vai lá no texto motivador do tema de 2019, você vai encontrar esse infográfico. Esse infográfico aí, né, traz várias informações a respeito aí de telespectadores, de acesso, de frequência do cinema. E olha aqui, qual que é a fonte desse infográfico? www.meio e mensagem, certo? E olha o que fala nesse infográfico. Aqui fala que 17% da população frequenta o cinema. Olha a genialidade que essa pessoa que fez o Enem, que é a Estela, né, dona dessa redação, fez. Em vez dela falar dos 17% da população que frequenta o cinema, ela falou dos 83% que não acessa o cinema, certo? De 17% para 100% dá 83%, certo? Que seria essa parte que não acessa o cinema. E no infográfico fala da população que frequenta o cinema. Então ela fez essa manipulação de dados do texto motivador, pegou essa ideia para aplicar na sua redação. E você pode fazer isso. E ao longo aí
Nesse curso eu vou mostrar várias vezes em que isso acontece, certo? Então não te preocupas com o tema da redação. Você pode pegar ideia do texto motivador, pode pegar dado do texto motivador. Obviamente, sem fazer plágio. Você não pode ter cópia integral do texto motivador, mas você pode fazer essa adequação que ela fez e garantir a sua nota 900 mais, ou até 1000 igual ela garantiu. Mais uma vez, essa parte não é obrigatória. Ela fez isso para ajudar na sua argumentação. E outra, você não pode fazer a sua redação só com informações do texto motivador. Porque aí tem uma competência, que é a competência 2, que fala aí a respeito da citação, certo? Você tem que ter um repertório legitimado, pertinente e ter um uso produtivo. E essa parte que você pega no texto motivador não é um repertório sociocultural. É um mecanismo que você utiliza para ajudar na sua argumentação. Se você não colocar repertório sociocultural, você vai perder ponto na competência 2, que avalia esse repertório. Eu vou falar mais adiante. Seguindo aí com a introdução. Nesse contexto, isso aqui é uma conjunção. Conjunção é um conectivo, certo? Sempre que você finalizar frases, certo? Também faça frases curtas. Você vai utilizar conectivos para interligar uma frase com outra, certo? Conectivo está associado aí à competência 4, que é a questão aí da coesão e também aí avalia esse uso de conectivos, né? A 3 está associada aí à relação entre parágrafos. Então a competência 1 está associada à gramática e a competência 4 está diretamente interligado, porque esse uso de conjunção, de conectivos, tem que estar diretamente associado à competência 1, de acordo aí com a gramática, né? Para você ter a progressão temática, ter essa questão aí de relação entre parágrafos, avaliada pela competência 3, você tem que ter essa questão de conectivos no seu texto. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Essa aqui é a tão temida tese que você tem que colocar. Olha, a pessoa que fez o manual de corretores da redação, que fez aí o edital do Enem, eu acho que ela não podia ter colocado tese, sinceramente. Ela podia ter colocado aí outra palavra, podia ter colocado posicionamento. Sabe o que é tese? Tese quem defende é mestrado, doutorado. Eu estou falando de um texto que é esquematizado por 4 anos. Uma tese é feita em 4 anos, escrita durante 4 anos, para poder ser apresentada, certo? E você tem aí 1 hora e pouco para fazer a redação do Enem. Então, para mim, não é uma tese. Eu vou chamar ela de posicionamento, embora a tese esteja aí no manual de corretores da redação, né? Então, vou seguir essa linha de raciocínio. Mas a tese é o seu posicionamento em relação ao tema, certo? Nesse contexto, que contexto que é esse? De problema muito expressivo no Brasil atualmente e que não é amplamente discutido. Nesse contexto, o acesso ao cinema não é democratizado. Esse é o meu posicionamento. Quando você colocar o seu posicionamento, você vai colocar causas e consequências, ou então 2 causas ou 2 consequências para desenvolver ao longo do seu texto. E nesse caso, ela diz o seguinte: convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na sociedade. Causas, ela vai falar no seu 2º parágrafo. Impactos negativos, ela vai falar no seu 3º parágrafo. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando o seu corretor lê a sua redação, quando você fizer a sua redação, você tem que ser capaz de imaginar que o seu corretor ele vai conseguir ler a sua introdução e já saber o que está ao longo do seu texto. Isso é o planejamento, é a relação entre parágrafos. Eu li a minha introdução, ela tem que ter fato, ela tem que ter posicionamento, ela tem que ter demanda. Quando eu leio a minha introdução, quando o corretor lê a sua introdução, ele já vai adivinhar o que está no seu texto. O que essa pessoa vai falar? Ela vai falar de acesso ao cinema, certo? Ela vai falar que, apesar de não ser amplamente discutida essa questão de acesso ao cinema, é um problema muito expressivo atualmente. Isso aqui é a problemática que ela vai girar em torno da sua tese. Qual que é a sua tese? O acesso ao cinema não é democratizado. É isso que ela vai defender ao longo do seu texto. É isso que ela vai argumentar, colocar argumento, posicionamento em relação ao texto. E qual que é a causa e impacto negativo desse problema? Ela vai falar no seu 2º e no seu 3º parágrafo de desenvolvimento, certo? Mais uma vez, você tem que ser capaz de
pensar que o seu corretor vai ler a sua introdução e já vai adivinhar o que está ao longo do seu texto. O problema que você apresentar aqui, na sua introdução, certo? O acesso ao cinema não é democratizado, você vai resolver na sua conclusão. Essa é a relação que você tem que ter entre parágrafos. A sua conclusão, você vai resolver o problema que apresentou na sua introdução. E esse problema, certo? Essas causas, impactos negativos que estão associados aí que o acesso ao cinema não é democratizado, você vai falar no seu desenvolvimento. E causas, você vai falar no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, que é o segundo parágrafo do texto. Impactos negativos dessa situação, ela vai falar no seu terceiro parágrafo do texto, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. E quando você desenvolver esses problemas, você vai resolver essa problemática na sua conclusão. Esse é o panorama geral que tem em toda redação do Enem. E ao longo aí das correções que eu vou fazendo, você vai perceber que, embora redações tenham diferentes formas de começar, diferentes formas de desenvolver, tem o mesmo padrão. E você vai ter a autonomia de escolher isso ao longo desse curso, certo? Eu vou continuar a correção dessa redação. Quando você fazer a sua introdução, você vai fazer agora o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento, a maioria das redações aí que ganha nota 1000, seguindo esse padrão, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para a primeira causa, que a pessoa apresentou na sua introdução, e o outro para a segunda causa. Ou essas causas podem ser aqui 2 causas, uma causa e uma consequência, ou então 2 consequências. Vou aprofundar isso aí ao longo desse curso. Mas aqui ela escolhe falar de uma causa e de impacto negativo no seu desenvolvimento. Então perceba que a primeira coisa que você deve fazer no seu segundo, terceiro e quarto parágrafo de desenvolvimento é colocar um conectivo, certo? Conjunção, certo? Conjunção são elementos aí que interligam frases anteriores, que interligam períodos. E aqui ela coloca uma coisa simples. Em primeiro lugar, isso aqui é um conectivo que vai interligar a introdução ao seu desenvolvimento. Se você não colocar conectivo, você vai perder ponto na competência 4, que avalia essa questão de coesão, certo? De relação entre parágrafos. Relação em parágrafos é a 3, certo? A 4 é conectivo. Então, se você não colocar conectivo, você vai perder ponto. E a competência 4 também está associada à competência 1, que diz respeito à gramática e à norma culta. Mas para utilizar essa norma culta, você também tem que estabelecer essa relação entre parágrafos por meio de conectivos. Então, não utiliza conectivo, você vai perder ponto na competência 1 e na competência 4, certo? Não continuidade. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas dessa problemática. Olha que texto mais lindo, que coisa mais harmônica e perfeita. O que ela falou na sua introdução? Convém analisar as causas do problema. Que problema que é esse? A população brasileira não frequenta o ambiente. Que ambiente que é esse? O acesso ao cinema. Ela falou que o acesso ao cinema não é democratizado, certo? E qual que é a causa desse problema? Ela vai falar agora. E por que ela vai falar de causa nesse parágrafo? Porque aqui ela falou que tem uma causa do acesso ao cinema não ser democratizado. E ela vai falar agora no seu segundo parágrafo. Essa é a relação entre parágrafos. Esse é o padrão que existe em toda a redação nota 1000, que eu vou mostrar ao longo das redações que eu vou corrigir nesse módulo. Quando você fizer essa apresentação, você liga essa frase com a frase aí da sua introdução, você vai aprofundar as relações de causa e consequência que você selecionou. Nessa questão aqui de causa, ela está associada aí à questão de capitalismo, né? E também aí a mercantilização das formas de lazer. Você não tem preços acessíveis. Essa é a ideia geral desse parágrafo. Um parágrafo é uma unidade fundamental constituinte de um texto. E esse parágrafo tem que ter apenas uma ideia. Se você prometer falar de causa na sua introdução, no seu segundo parágrafo, e falar de outra coisa, falar de consequência, você vai perder ponto. Porque não tem relação entre parágrafos. Parágrafo tem que ter apenas uma ideia. Se colocar mais de uma ideia em um parágrafo, você vai perder ponto. Certo? Então, se ela prometeu falar de causa nesse parágrafo, ela só vai falar de causa do problema nesse parágrafo. Ela não vai falar de outra coisa. E essa causa, ela associou aí a preços inacessíveis.
Mas sabe de onde que ela pegou essa ideia? Sabe de onde que ela pegou preços inacessíveis? Do texto motivador. Ela pegou a ideia do texto motivador. É por isso que tu não precisa se preocupar com o tema de redação, porque tá tudo no seu texto motivador. Vamos voltar lá no texto para você identificar como ela pegou essa ideia. Aqui o texto motivador, essa parte mais específica aqui, que eu estou mostrando na seta. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. O que significa que a população de baixa renda não tem acesso ao cinema. Se está privilegiando a população de alta renda das grandes cidades, certo? Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. É isso que você vai colocar. Ela pegou essa ideia do seu texto motivador para utilizar na sua redação e você pode fazer isso, certo? Desmistificando essa questão de ideias na sua redação, certo? Apresentou a frase que vai ligar a frase aqui da introdução, o que ela vai fazer? Vai aprofundar as relações de causa e consequência. Nesse parágrafo, ela vai aprofundar as relações de causa. O que causa a alta do preço? O que causa a população não ter acesso ao cinema? O que causa o cinema não ser democratizado? É isso que ela vai responder nesse parágrafo. E essa causa, essa problemática que ela apresentar nesse parágrafo, ela vai resolver na sua conclusão. Continuando. Em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum que, cada vez mais, seja fornecido o sistema de mercantilização do lazer, ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Ela fez esse raciocínio com o parágrafo lá com aquela parte lá do texto motivador que fala que a população pobre não tem acesso, porque você tem que pagar pelo serviço de acesso ao cinema. Então ela vai relacionar isso na sua causa. Vai aprofundar essa relação de causa e consequência nesse parágrafo. Ela pegou a questão do capitalismo, mas isso aqui não é uma citação. Isso aqui, nem uma alusão histórica, não é nada. É simplesmente um mecanismo que ela utiliza para desenvolver, para argumentar. Isso aqui não é uma citação. E no texto motivador também fala dessa questão de mercantilização, né? Que associada aí o cinema, para ter acesso ao cinema tem que pagar, né? Por isso. Falando a questão lá de alta renda. Nesse sentido, novamente, certo? Ela tem essa relação entre parágrafos por meio do conectivo. Sempre utilize conectivos após ponto final. Sempre utilize conectivos no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. Vou dar uma aula mais completa aí sobre quais conectivos você deve usar posteriormente. E o conectivo é tão poderoso também que ele muda o sentido de uma frase. Tem conectivos conclusivos, tem conectivos adversativos, tem conectivos aditivos. Você tem que tomar esse cuidado, porque o conectivo, para estar associado com a frase anterior e a posterior, tem que fazer sentido. Se você for negar a frase anterior, você utiliza um conectivo adversativo. Se você for adicionar mais alguma coisa, utiliza um conectivo aditivo. Se você concluir, utiliza um conectivo conclusivo. Posteriormente eu vou mostrar isso aqui no curso. Nesse sentido, que sentido que é esse? O sentido de mercantilização do lazer, o sentido de que capitalismo, certo? A noção mercantilista capitalista que você ter o acesso ao cinema, você tem que pagar, certo? E população de alta renda, ela tem mais acesso ao cinema? É esse sentido que ela está falando? Nota-se, muitas vezes, parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer, como o cinema, devido à alta dos preços. Ela fala lá em cima, certo? Tá lá no texto motivador. A pessoa que tem baixa renda, ela não consegue acessar o cinema. Ela pegou essa ideia de lá para colocar como a causa do problema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Que configura uma problemática porque nem todo mundo tem o acesso ao cinema. O cinema não é democratizado. É isso que ela utiliza. Devido à alta dos preços, geralmente inacessíveis. Outra coisa, essa vírgula aqui não tem essa vírgula. Certo? Sabe o que ela fez? Ela errou. Ela colocou essa vírgula e não precisava. E ela não perdeu ponto na competência 1. Por que ela não perdeu ponto na competência 1? Porque o manual de corretores da redação já está previsto que o aluno vai errar. São seres humanos. Seres humanos cometem erros. Então ela não perdeu ponto simplesmente por ter colocado essa vírgula. E não tem essa vírgula. Separa aí sujeito de verbo, se não me engano. Então, a redação nota 1000 não é perfeita. Ela comete erros. Além disso,
Outro conectivo. Além do que? Além do que ela está falando? Alta do preço. Geralmente a pessoa não tem acesso ao lazer, certo? O acesso ao cinema é inacessível. Além desse contexto, além dessa problemática, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso à população ao cinema é a localização no interior de shoppings. O que ela fala, que tem no seu texto motivador? Que a população que tem dinheiro, a questão do acesso ao cinema, ela é elitizada. Porque só quem tem dinheiro, certo? Também fala da localização lá de shoppings, certo? Na questão lá daquele infográfico também, que tem acesso ao cinema. Quem tem a população de baixa renda não tem acesso ao cinema. Pegou a ideia do texto motivador para colocar nesse parágrafo e ganhou nota 1000. Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso à população ao cinema é a localização no interior de shoppings, os quais normalmente estão situados nos centros das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso de moradores de bairros mais afastados. Dessa forma, que forma que é essa? Essa forma que o acesso ao cinema não é democratizado, certo? Você tem a localização de shoppings, o cinema no interior de shoppings em centros de grandes cidades e a pessoa marginalizada, ela não tem acesso ao cinema. Dessa forma, o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. Onde que tem isso? Na ideia do texto motivador. Pegou a ideia do texto motivador inteira para falar da causa do problema. O que ela falou nesse parágrafo? Ela falou da causa que ela apresentou aqui, ó, na sua introdução. E essa causa está associada com o quê? O acesso ao cinema não é democratizado. Ela fez apenas uma ideia nesse parágrafo. Tá perfeito. E não tem nenhuma citação nesse parágrafo. Aqui tem fatos nesse parágrafo, certo? Ela comprova informações de acordo com as ideias estabelecidas na sua introdução e no texto motivador. E ganha nota 1000 fazendo essa relação, esse tipo de pensamento, sem fazer nenhuma citação até agora. Então, terminado aí o seu parágrafo de introdução, seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai partir para o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. E o que ela vai falar no seu segundo parágrafo de desenvolvimento? Ela vai falar das consequências negativas desse problema. E como é que eu sei isso antes mesmo de ler o segundo parágrafo de desenvolvimento? Porque ela falou na sua introdução, certo? Ela falou que vai falar de causas no seu segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, e de impactos negativos no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo aí da redação. Essa relação que você tem que ter. Então, feita a introdução, feito o primeiro parágrafo de desenvolvimento falando de causas e falando no seu segundo parágrafo de impactos negativos, ela vai partir para a sua conclusão. Então aqui ela começa com outro conectivo, em segundo lugar. Simples assim. Sempre inicie segundo, terceiro e quarto parágrafo da sua redação com o conectivo. Esqueceu o conectivo, corre risco de perder ponto na competência 4, que avalia o uso de conectivo. É importante salientar os impactos negativos desse quadro na sociedade. Olha, mais uma vez, que texto lindo, perfeito, simples. Ela fala de causa nesse parágrafo, de impacto negativo no outro parágrafo. É isso que você vai ter que dar na sua introdução. É por isso que eu falei. Você tem que ter em mente uma coisa. Quando você fazer a sua introdução, o seu corretor ele vai ter que ser capaz de ler ela e identificar o que você vai tratar no seu texto e o que você vai ter no primeiro, segundo parágrafo e o que você vai resolver na sua proposta de intervenção. Você vai apresentar o problema na introdução. Que problema que é esse? A população brasileira não frequenta tal ambiente, não frequenta o cinema. A causa ela falou no seu segundo parágrafo e a impacto negativo ela vai falar no seu terceiro parágrafo. Aprofundando essa relação aí de causa e consequência. Né? Em segundo lugar, é importante salientar os impactos negativos desse quadro na sociedade, tendo em vista que a parcela mais pobre da população geralmente não consegue arcar com os custos de frequentar o cinema, sabendo que o acesso ao lazer é um direito garantido pela Constituição. Sabe o que ela fez aqui? Ela correu um risco muito grande. O que ela prometeu falar no seu terceiro parágrafo? Impacto negativo. Mas isso aqui não é um impacto negativo. Isso aqui é uma causa. Você lembra que ela falou de causa no seu segundo parágrafo? Ela falou aí que
a população não consegue arcar para o custo de frequentar o ambiente, ela falou isso no seu segundo parágrafo. E por que ela está repetindo isso aqui? Ela não podia fazer isso. Ela corria risco de perder ponto na competência 3, relação entre parágrafos. Mas ela fez e não perdeu ponto. Se eu corrigisse a redação do Enem, quando eu fiz o curso de corretores de redação, eu ia tirar ponto na competência 3, a redação do Enem. Porque ela promete na sua introdução falar no seu terceiro parágrafo de impactos negativos. E ela começa não falando desses impactos negativos. Então ela tem também, essa redação, problemas estruturais, certo? Mas ela ganhou nota 1000. Essa correção está errada? Tire suas próprias conclusões. Essa redação não merecia ganhar nota 1000? Aí já é uma coisa muito difícil de ser afirmada, certo? Para a redação ganhar nota 1000, não precisa ser complexa, ela precisa seguir as regras. Eu ia tirar ponto nessa competência, mas aqui 2 corretores corrigiram essa redação e deram nota 1000. Não significa que ela deu sorte, não significa que ela não merecia essa nota. Mas ela fez esse fato, e eu estou apresentando para você não fazer isso na sua redação, mas essa pessoa fez e ganhou nota 1000. E para você garantir a nota 1000, você não vai fazer isso. Você vai prometer na sua introdução e vai cumprir no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Essa parte aqui, ela podia ter sido colocada mais direto ao ponto sobre impactos negativos. Mas ela não colocou, então vamos dar continuidade. O acesso ao lazer é um direito garantido pela Constituição Federal. Percebe-se a ocorrência da cidadania de papel, termo cunhado pelo escritor paulista Gilberto de Meissen, que diz respeito à existência de direitos na teoria, na Constituição, os quais não ocorrem de fato na prática. Leia essa citação. Eu quero te fazer uma pergunta. O que essa citação tem a ver com o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil? Vai uma frase mais polêmica que tem nesse curso, certo? Que é para desmistificar e desmentir qualquer coisa que existe na internet. Você tem que ter em mente uma coisa. O seu repertório não precisa estar conectado com o tema, ele precisa estar conectado com a sua ideia. O repertório não precisa ser específico para o tema da redação. E outra coisa, não é a redação que vai encaixar no seu repertório, é o repertório que vai encaixar na sua ideia, que está associada à redação. O repertório, você tem que interligar ele com a sua ideia, e essa ideia tem que estar associada com o tema da redação, certo? Essa provavelmente é uma das frases mais emblemáticas e polêmicas que eu vou falar aqui nesse curso. E eu estou comprovando isso com essa redação. Repertório não precisa ser específico para o tema. O que tem a ver a cidadania de papel, à primeira vista, com a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Não tem nada a ver. Mas a ideia que ela fez, ela falou que o acesso ao lazer na Constituição é garantido, certo? Para a Constituição, o lazer tem que ser democratizado. Mas, em teoria, isso não é garantido na prática. Então, ela cita essa questão da cidadania de papel para relacionar com essa ideia. E essa ideia está associada com o tema da redação. Mais uma vez, repertório não precisa ser específico para tema de redação. E é por isso que você fica aí com temor da redação do Enem, porque você fica com medo do repertório. O repertório, avaliado na competência 2, ele configura apenas 200 pontos na sua redação. Então, se você fizer uma redação aí sem repertório, você tem chance de ganhar muito mais aí de 800 pontos, certo? Se você não colocar repertório aí na sua redação, pegar só informações aí do texto motivador, você não vai zerar a competência 2 que está associada a repertório. Você pode tirar aí 120, 160, mas se você tiver um repertório, essa redação só teve um e gabaritou a competência 2, ganhou 200 pontos, certo? Que cada competência vale de 0 até 200 pontos na redação dali. Vou aprofundar isso aí depois. Mas enfim, ela associou o repertório da cidadania de papel, que na Constituição é garantido o acesso ao lazer, mas na prática não é bem isso que acontece. É isso que é a questão da cidadania de papel, cunhada aí por esse escritor, que é uma citação. Vai anotando aí as citações que vai tendo aí ao longo da redação para você conseguir utilizar nas suas posteriormente, tá? Vai ter um módulo aí só de citação, eu vou aprofundar nisso.
a existência de direitos na teoria, Constituição, os quais não ocorrem de fato na prática. Sob essa perspectiva, mais outro conectivo. Sempre, acabou o ponto, colocou o ponto final, coloca conectivo para interligar as frases. Que perspectiva que é essa? Da cidadania de papel, que o acesso ao cinema é garantido na Constituição, mas na prática não é isso que acontece. Nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas e impede que elas possam usufruir de seus direitos. Aí sim, provavelmente é por essa frase aqui que o corretor não tirou 40 pontos aí na competência 3, que está associada à relação entre parágrafos. Porque ela prometeu falar na sua introdução, ela prometeu que no seu terceiro parágrafo, segundo aí de desenvolvimento, ela ia falar de impactos negativos. E isso é um impacto negativo, certo? Exclusão das camadas menos favorecidas. Essa frase, certo? Essa questão de impactos, para mim, ela podia ser sido colocada aqui após essa primeira frase aqui. Ó. É importante salientar que os impactos negativos desse quadro na sociedade. Certo? Sob essa perspectiva, nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social. Essa frase já poderia ter colocado aqui, ó, nessa questão da primeira frase, certo? Com esse conectivo. Porque ela prometeu falar de impactos negativos nesse parágrafo. Mas ela fala de uma parte aqui de causa. Ela não está falando de impacto negativo nessa questão. Por isso ela podia ter perdido o ponto. Mas ela não perdeu. E muito provavelmente porque ela falou disso. Mas tem uma questão de comprometimento dessa estrutura, dessa relação entre parágrafos. Então poderia ter perdido o ponto, mas não perdeu. Mas ela prometeu falar e falou. Ela só não aprofundou muito bem essa relação aí de consequência, né? No segundo parágrafo ela aprofundou muito bem a relação de causa que ela prometeu na sua introdução. Mas aqui ela não teve tanto aprofundamento em relação aí à questão de impactos negativos, né? Que seriam as consequências. Mas ela ganhou nota 1000, então eu não vou questionar, certo? Se você for questionar uma correção da redação, vai ter que ir lá no INEP para poder pedir recurso. Isso aí ninguém faz. Inclusive, nem existe isso. Pensa, pedir recurso aí para 3 milhões de redação. Como que o INEP vai fazer isso? Não existe isso. Ah, mas o meu professor falou isso e papapá e não sei o que você tem que ter repertório legitimado, pertinente, pau. Falou de cidadania de papel. Não é específico para o tema. É um repertório genérico. Usou e ganhou nota 1000. Só tem esse repertório. Um repertório na sua redação e ganhou nota 1000. E além disso, esse repertório nem é específico para o tema. Para o repertório ser legitimado, pertinente e ter uso produtivo não significa que ele é específico para o tema. Vai anotando essas frases num caderninho aí, certo? Coloca o tema do caderninho seguinte. Caderno de terapia, certo? Coloque essas frases que eu vou falando e quando você estiver angustiado em relação à redação, vai lendo essas frases, certo? Repertório para ser legitimado, pertinente, ter uso produtivo, não precisa ser específico para o tema da redação. A sua redação vai ser lida em 60 segundos por um corretor que já está cansado de ler textos terríveis. Essa frase é do Felipe Pereira. Vai colocando essas frases nesse caderno, certo? Esse caderno vai ser o seu antidepressivo. Vai anotando. Dando aí continuidade, vamos partir para a sua conclusão, a sua proposta de intervenção. O que ela vai resolver na sua proposta de intervenção? Ela vai resolver o problema que ela apresentou na sua introdução, que ela desenvolveu no seu desenvolvimento, e ela vai resolver essa problemática na sua conclusão. Que problemática que ela vai resolver na sua conclusão? Ela vai resolver a problemática que as pessoas não têm como pagar por esse serviço, que é o serviço de acesso ao cinema. Como eu sei antes mesmo de ler a conclusão da Estela? Porque eu sei que ela prometeu falar na sua introdução e desenvolveu essa questão no seu desenvolvimento, desenvolveu essa problemática e ela vai resolver essa problemática na sua proposta de intervenção. Essa relação em parágrafos que você tem que ter em toda redação que você vai fazer, independentemente de como começa, se tem citação na introdução, se não tem, se apresenta a contextualização, se não apresenta. Toda redação do Enem tem essa estrutura que eu te passei. Faz a introdução,
apresenta posicionamento, apresenta a causa problemática do problema, desenvolve essas questões de causa problemática associando com a tese, certo? Aprofunda as questões de causa problemática no seu desenvolvimento e resolve o problema que ela apresentou na sua introdução. Ela vai resolver na sua proposta de intervenção o problema que ela apresentou e que desenvolveu. E que problema nessa redação, o que ela vai resolver? O problema que as pessoas não têm como pagar por esse serviço. Eu sou místico, eu sou mago, eu consigo adivinhar a conclusão antes mesmo de ler o que está escrito? Não, porque a redação do Enem tem um padrão e esse padrão se repete em todas as redações que ganham nota 1000. E que se você seguir esse padrão, você tem a capacidade para poder ganhar a nota 1000. Talvez o que tire sua nota 1000 possa ser a competência 1, que é associada aí à gramática. Certo? A imensa maioria das pessoas não ganha nota 1000, a maioria que ganha 960, 980 não gabarita porque perde ponto na competência 1. Porque ela já sabe a estrutura geral, certo? Nas outras competências é muito difícil perder ponto, porque geralmente ela já tem essa questão de panorama geral da redação, então ela perde na competência 1. Mas enfim, dando continuidade aqui no processo. Na sua conclusão, na sua proposta de intervenção, ela tem que ter 5 elementos constituintes. Eu aconselho, na primeira frase, você retomar a sua tese, retomar o seu posicionamento, porque está associado aí à competência 3, né, relação em parágrafos. Mas aqui ela já começa diretamente aí a questão aí da conclusão, né, apresentando aí os 5 elementos que você tem que ter na sua conclusão. Não é um problema, não tirou ponto aí na competência 5, né, que está associada à conclusão, mas ela podia ter retomado a sua tese. Portanto, fica nítido que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar os meios para poder resolver essa problemática, certo? Podia ter feito essa questão dessa frase, mas ela não fez e ganhou nota 1000 na redação e não perdeu ponto aí na competência 5, que é da conclusão. O que é obrigatório ter na sua conclusão? Primeiro, resolver o problema que você apresentou na sua conclusão, que desenvolveu no seu desenvolvimento. Pode ser só uma proposta de intervenção que resolva os 2 problemas, ou então 2 propostas, uma para resolver cada problema. Não tem importância, mas você tem que resolver o problema e tem que ter esses 5 elementos obrigatórios para você gabaritar a competência 5. Esquecer qualquer um que seja, você vai perder 40 pontos, porque cada um vale 40. 40 vezes 5 vai dar 200, que é a competência 5, que é o que vale. Cada competência da ENEM vale de 0 a 200 pontos, pulando aí de 40 em 40. Vou aprofundar isso aí no módulo de correção de redação. Mas enfim, na conclusão, você tem que ter agente, tem que ter ação, tem que ter meio modo, tem que ter finalidade e tem que ter detalhamento. O que é o agente? Agente é quem vai realizar a ação. O que é a ação? É o que será feito. Meio modo é como a ação será feita. A finalidade é para que será feito, certo? Por que o agente vai tomar ação e por qual meio, qual que é a finalidade disso tudo. E detalhamento é a especificação. O detalhamento pode ser feito de qualquer um dos elementos anteriores. Você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, o meio modo, finalidade, certo? O detalhamento não é específico para esses 4 elementos. Pode escolher um e detalhar, qualquer um que seja. Obviamente tem alguns aí que seria mais fácil você detalhar, né? Eu aconselho você detalhar a finalidade, assim como essa pessoa fez aqui nessa redação. Mas você pode também detalhar aí o agente, né? Por exemplo, aí, o Ministério Público como promotor da justiça e equilibrador da equidade entre as pessoas, entendeu? Você pode ter essa questão de detalhamento, mas essa pessoa detalhou a finalidade e gabaritou a competência 5. Certinho? Então é isso que você tem que ter na sua conclusão. Agente, ação, meio modo, finalidade, detalhamento. Isso aqui é obrigatório. A retomada da tese não é obrigatório. Eu aconselho você retomar a tese, retomar a sua problemática. Eu vou mostrar isso aí em outras citações. É porque você tem a competência 3 que avalia a relação entre parágrafos. E você retomar a sua tese, você está retomando essa questão, né, tendo essa relação, essa maior interação entre os parágrafos, que tem que ter em toda a relação.
Eu aconselho você a fazer isso, mas não é obrigatório, tá? Essa aqui não retomou a tese e ganhou nota 1000. Beleza. Mais uma vez, o que ela vai resolver? O problema que as pessoas não possuem dinheiro, né? Não podem verba para poder pagar pelo serviço de acesso ao cinema. Como que eu sei isso? Está na introdução, está no desenvolvimento. Portanto, conjunção de conectivo, né? Conclusivo, é mister que o Ministério da Infraestrutura, que é o agente, em parceria com o Ministério da Cultura, que é outro agente, construa cinemas públicos. O que é isso? É ação. Por meio da utilização de verbas governamentais. O que é isso? Meio, modo. A fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço. Finalidade, fazendo com que, assim, o acesso ao cinema seja democratizado e a parcela da sociedade deixe de usufruir apenas de uma cidadania de papel. Isso aqui é o detalhamento. Perceba que ela fala de cidadania de papel, aqui ó, do escritor paulista, cidadania de papel. Então ela retoma essa citação para ter uma maior relação entre parágrafos, porque ela fala que uma causa do problema da pessoa não ter acesso ao cinema é que está na Constituição que o acesso ao cinema é democratizado, mas a gente tem essa cidadania de papel que é garantido na Constituição, mas na prática não é bem isso que acontece. E por que não acontece? Por conta das escassas verbas governamentais. E ela retoma essa citação para ter a maior relação entre parágrafos. Essa é a conclusão mais simples que eu consegui achar na história do Enem. Ela apresenta os 5 elementos e ganha nota 1000. Gabarita a competência 5. Ganha 200 pontos na competência 5. Você quer mais o quê? Você quer impressionar corretor de redação? Para quê? Para perder tempo? Você vai querer fazer isso em 1 hora? Não precisa impressionar corretor de redação. Faz o básico, faz o simples e você vai ganhar nota 1000. Desmistifica essa visão elitizada da redação, que tem que ser redação com palavras complexas, com orações complexas. Não precisa ter isso. Você pode fazer a redação simples, que se você seguir essa estrutura geral que eu te apresentei, você vai ganhar nota 1000, independentemente do tema da redação. Você não precisa se preocupar com o tema de redação, porque essa pessoa pegou a ideia do texto motivador. Argumento nem tem relação com o tema e nem precisa ter. Argumento tem relação com a ideia. Ela fez isso e ganhou nota 1000. Não te preocupas com o tema da redação. Ninguém acerta o tema, ninguém adivinha o tema. Aí eu acertei o tema de 2018, falei que ia cair de internet, caiu de internet. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se fizesse uma redação só sobre internet, ia perder ponto. Não englobou todos os elementos do tema da redação. Essa é a estrutura geral que você vai seguir. Outra coisa que eu quero apresentar aqui para vocês. Ministério da Cultura. Em 2019, quando o presidente da República assumiu o cargo, ele excluiu o Ministério da Cultura. Até o presente momento, em 2022, que eu estou fazendo esse vídeo, não existe Ministério da Cultura. E provavelmente aí não tem chance de reaparecer Ministério da Cultura de novo. O que caiu na mídia? Se citasse Ministério da Cultura, você ia perder ponto porque não existe Ministério da Cultura. Como você vai citar um agente que não existe? Essa redação citou e ganhou nota 1000. E daí que não existe Ministério da Cultura? O corretor da redação está lá para corrigir a sua redação. Ele não vai colocar juízo de valor no que você escreve. Quando eu fiz o meu curso de correção da redação, a primeira frase que o meu professor me falou foi o seguinte: corretor não corrige redação. Isso mesmo. Corretor não corrige a redação do Enem. Ele analisa a sua redação conforme a tabela de correção do Enem, julga a sua redação com base nessa tabela, que é um critério objetivo e impessoal, para poder te dar a nota na redação. Por que ele não corrige redação? Porque a correção da redação é subjetiva. Subjetividade está associada a identificar questões que o aluno escreve e colocar juízo de valor.
cartilha de correção da redação, que eu vou apresentar posteriormente, vou ensinar você como que a redação é corrigida. Tem uma frase lá que está explicando. Você tem que respeitar a individualidade do aluno. Professor que fica aí fazendo juízo de valor, que implica com certas palavras, que implica com citação, não vai na onda desse professor, porque na redação do Enem não é assim que funciona. Eu tinha um corretor, por exemplo, quando eu fazia cursinho pré-vestibular, que ele implicava muito com citação filosófica. Para ele tinha que ser associado à questão de literatura. Eu tinha que trazer autores literários no Enem. Mas não é obrigatório. Você pode pegar conhecimento da citação de várias outras áreas de conhecimento. Não é obrigatório trazer só de autores literários. E ele colocava esse juízo de valor, certo? E tá errado. Ele nunca foi corretor da redação do Enem. Quando você for corretor de redação do Enem, conversa com o corretor de redação do Enem, que já corrigiu 200 redações por dia, que é essa média que o corretor corrige, e conversa com um professor que nunca foi corretor. A linguagem dos dois é diferente, é um mundo totalmente diferente. O corretor já está cansado de ler textos terríveis, vai corrigir 200 redações. Você acha que ele vai colocar juízo de valor no que você escreve? Não pode colocar. Corretor não corrige redação, ele analisa com base na tabela de correção, que é critério impessoal. O que é impessoal? Está além da pessoa, está associado a conjunto de regras estabelecidas por normas jurídicas para ter a correção da sua redação. Por isso ele não pode corrigir, ele tem que analisar a sua redação com base em critérios objetivos, respeitando a individualidade do aluno. Então aqui colocou o Ministério da Cultura, mas e daí? Não existe, e daí? Ela está colocando como resolver o problema. A sua redação, a sua proposta de intervenção não é inovadora. Tenha isso em mente. Se nem o governo conseguiu resolver o problema, você vai conseguir resolver o problema em 30 linhas? Nunca. Não vai resolver o problema. Você pode até tentar, mas por que você vai fazer isso? Para que você vai fazer uma coisa inovadora que não existe? Para impressionar corretor de redação? Você quer tirar nota 1000 ou quer impressionar corretor de redação? Pensa nisso. Pode tentar fazer os dois? Pode. Mas quanto tempo você vai gastar para fazer isso? Essa é a questão. Então, assim, esse foi um panorama geral sobre a redação mais simples da história que eu consegui encontrar na minha leitura dos textos de redações nota 1000 do Enem. Isso aqui é para poder desmistificar a redação e tudo que você já... todo conhecimento que você já possuía anteriormente em redação, certo? Foca nesse curso de redação, porque eu corrijo redação com base na cartilha de redação nota 1000. Eu corrijo com base no manual de correção da redação. Você escutar informação solta por aí na internet, escutar blogueirinho de Enem, pergunta se está fazendo conforme a cartilha de redação. Provavelmente você nem sabia da existência dessa cartilha. Muita gente não sabe que existe uma cartilha de redação que o INEP publica quase todo ano com as amostras de redações nota 1000. Seja você o protagonista da sua história. Procure validar você mesmo as informações que você encontra. Eu estou incentivando você a olhar a cartilha de redação nota 1000 para comprovar as redações, para comprovar as informações que você tem na sua redação. Eu vou fazer um módulo desmentindo charlatões da redação do Enem. Eu mostro coisas lá que é para desmentir toda a informação que existe por aí na internet. Tem professor que quase mata o aluno porque repete a mesma palavra na redação 2 vezes. E eu encontrei redações no Enem que repetem a mesma palavra 16 vezes e ganhou nota 1000. Essa frase vai para o seu caderninho antidepressivo. Redação repetiu a mesma palavra 16 vezes e ganhou nota 1000. Mais de uma para ser exato. As outras não repetiram a mesma palavra 16 vezes, mas repetiram aí mais de 10 vezes e ganharam nota 1000. Repetição de palavra na redação do Enem não é um problema. Tem redação que pega informação do texto motivador e ganha nota 1000. Vou mostrar isso aí no módulo Desmentindo seu professor de redação do Enem. Aguarde, porque esse curso vai ser a verdadeira revolução de tudo que existe na atualidade. Então, tchau, tchau, valeu, até a próxima.